turma, a gente vai continuar aqui. A gente está vendo a organização dos espaços, né? Fechando o áudio, fecha o áudio. Obrigada. A gente está vendo a organização do espaço. Então, nós vimos inicialmente o planeta, formado por terra e água, a parte da terra chamada as divisões de continentes, os continentes divididos em países, os países divididos em estados, né, em regiões menores. E no nosso país, como o nosso país ele é muito grande, pessoal, nós temos uma divisão de regiões. Cada cor aqui que você está vendo no mapa é a divisão de uma região. Quantas regiões o Brasil tem? 5. 5 regiões. Região Norte, região Nordeste. Ó, se vocês lembrarem bem da Rosa dos Ventos, não tem como errar. Região Sudeste. 5. Isso, 5. Região Sul e região Centro-Oeste. Em qual região fica o estado que você mora? Fala para mim. Oi? Qual região fica o estado que você mora? Sudeste, é o Sudeste. Isso! Parabéns! Sudeste. Está escrito, é Sudeste. Parabéns, Isabel também respondeu, é Sudeste. Muito bom. Tô vendo um MG ali, ó, o MG. Exato. Que região fica o lugar onde eu moro? Eu moro no Espírito Santo. Fica onde? Sudeste também. Sudeste também. Quantos estados tem na região Sudeste? 4. 4 estados. Qual que é a maior região do Brasil? Norte. Norte. Não é pela quantidade de estados, pessoal. Maior pela quantidade de território. Eu falei norte. Isso. Tia. Região norte, está correto. Oi? Tia. Mas aqui no Centro-Oeste está escrito Centro-Oeste. Pois é porque essa é minha caneta. Porque é na direção oeste. Isso, oeste. Tá aqui, arrumei. Centro-oeste. Tá, é o centro, mas tá na direção oeste. Aí vira centro. Isso. Muito bem, pessoal. Então, essa divisão vocês vão saber reconhecer. Precisa saber reconhecer a qual região pertence o estado que vocês moram. Paulo, Israel e eu moram no Espírito Santo, né? Região Sudeste também. E conseguir enxergar. Não vai errar isso na prova, por favor, turma. Bom? Por favor. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver que os estados, eles também são divididos. Fecha o áudio. Oi? Tia, peraí, eu vou sair da reunião e entrar aqui, meu negócio bugou. Tá. Aqui nós temos, turma, um mapa do estado de Minas Gerais. Olha só quantas divisões tem dentro do estado de Minas Gerais. Aí, voltou. Ok, Luiz. O estado de Minas Gerais é um estado bem grande. Olha quantos municípios. A menor divisão de território são os municípios. Os municípios, eles têm sempre uma região rural e uma região urbana, né? Então, o Nanuque tem a parte urbana, que é aí os centros, bairros onde vocês moram, mas também tem uma parte rural, com as roças, né? Então, os municípios, estão vendo o Nanuque aqui, pessoal? Acharam o Nanuque? Não. Aqui, ó. Ah, tá, porque tá bem pequenininho. Achei. Nanuque, tá certo?
E aí, meus amores, a menor divisão a menor divisão de território são os municípios. Os municípios também têm governo próprio? Hein? Sim, é o prefeito. E isso tem, é o prefeito. E o prefeito, ele é escolhido como? Agora já não faço a mínima ideia. Como que é escolhido o prefeito? Ninguém sabe me dizer? Ele é escolhido como prefeito eleito. Ele é eleito. Então tem o quê? Eleição. Pelo povo. É. O povo vota também? O povo, é o povo que vota. Israel, você tá me ouvindo? Aí tem os candidatos tudo. Tá me ouvindo, Israel? Então é o público que escolhe quem vai ser? Sim, são as pessoas que têm título de eleitor, elas votam e escolhem entre os candidatos disponíveis. Quem que é o Pra prefeito? quem tem mais votos de votação vira o prefeito? Aqui o prefeito de Ponto Belo é Ô, tia, Murilo. mas e se todos os candidatos forem ruins? Mas essa é uma questão mesmo a se pensar, Jamila. Você tem que fazer uma escolha, mesmo que todos sejam ruins, você vai ter que escolher o dia que você for uma eleitora. É Tá. só eu colocar voto branco. Tá bom, Isabelle, pode sair e voltar de novo. Então vamos avançar. Voto branco. Dentro ainda dos municípios, tem os distritos, que são regiões menores dentro dos municípios, né? Mas isso daí a gente não precisa ver. Ainda no capítulo 1, nós aprendemos sobre escala. Lembra o que é a escala? A escala é a redução de uma região Até hoje eu não entendi. ou de algum tipo de objeto ou construção, nós reduzimos para o quê? Para poder caber no papel. Lembra que nós fizemos uma atividade aonde não cabia no papel e aí a gente reduziu? Eu vi de alguns, nem todos me mandaram foto. Eu vi de alguns. Aí nós reduzimos e colocamos no papel. Aqui nós temos também, meus amores, a redução de mapas. Olha só, não daria para colocar uma grande região no mapa, no papel, porque é muito grande, não daria. Então, por isso a gente reduz, a gente faz a escala. Turma, a escala, ela pode aparecer no mapa, ela aparece assim, ó, embaixo do mapa, tá vendo? E ela pode, a escala, ela pode aparecer de forma numérica, ok, Isabelle, bem-vinda. Numérica ou gráfica. Essa forma aqui, que parece uma reguinha, é a forma gráfica. E essa aqui é a forma numérica. Como que eu vou ler isso? Na forma gráfica, eu vou pegar, ó, a minha régua, tá vendo aqui a pessoa medindo com a régua? Eu vou pegar a minha régua e vou ver quanto tem na minha régua daqui até aqui. Ó, se hoje a gente tivesse mais tempo, a gente podia fazer, ó, vou pegar a minha régua. Aí, quando eu coloco aqui na tela do meu computador, dá 3 centímetros. Deu 3 centímetros esse pedacinho aí, ó, pretinho. Tá certo? Aí, eu vou colocar no mapa. A cada 3 centímetros vai valer quantos quilômetros no mapa de verdade? 50? 50 quilômetros. Cada pedacinho que for desse tamanho no meu mapa vai valer 50 quilômetros. É assim que eu leio. Na escala numérica, como que eu vou descobrir como saber a distância entre uma coisa e outra? Meus amores, aqui, ó. Esse aqui é o numerador. E esse aqui é o denominador. Quando eu medir 1 centímetro no meu mapa, vai significar... Ficou muito riscado, né? Quando eu medir 1 centímetro no meu mapa, vai significar que eu tenho 10.000 metros na área original. Entendeu? Aqui, nesse caso, quando eu medir 1 centímetro com a minha régua no mapa, vai valer 1 milhão de metros no terreno real. É assim que a gente vê as escalas, tá bom? Muito bem, vamos continuando. Assim, nós terminamos o estudo do primeiro capítulo e vamos avançando. Capítulo 2. No capítulo 2, nós estudamos as... Vai até que capítulo, tia? O 3, meu bem. No capítulo 2, nós estudamos as comunidades e os seus territórios.
Olha aqui, as comunidades tradicionais, algumas que existem no Brasil. Lê para mim, por favor. Pode ser Luiz. Quilombolas, Pode continuar. seringueiros, indígenas, Indígenas, ó o acento, indígenas, catanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, Quem que era pescador, Quem que nós estudamos que era quebradeira de coco de babaçu? a mãe de Diocina, a história de Diocina. a mãe de Isso. Diocina. A A história mãe, de Diocina. a mãe de Diocina, e depois que ela cresceu, ela também, né? Vai, continua. Pescadores, de artesanais, marisqueiras, marisqueiras, Acho que são as pessoas que tiram marisco do mar para poder comer e vender, tá. né? ribeirinhos e Ribe- etc. Ribeirinhos são as populações que moram na beira do rio, ou até mesmo em cima do rio, nas regiões alagadas, como Pantanal, Amazonas. Quais são as características? Abre aí o livro na página 118 e 119. E o que é esse etc aí? Esse etc não tem que usar de palavra. Etc é uma profissão. Etc. É que existem mais outras comunidades, entre outras, quer dizer, tá bom? Abre aí, página 118 e 119. Vamos ver na página 118 quais são as características das comunidades tradicionais. Lê para mim, Joabe, a primeira característica. Tem profundo Conhecimento da natureza e dos seus ciclos, transmitindo esses saberes aos descendentes. Isso. Então, eles conhecem muito a natureza e seus ciclos. Paulo, lê a próxima característica, por favor. Próximo. Usa um pouco a tecnologia. Esse é errado, não é? Não, são as comunidades tradicionais. Esse pessoal que mora lá nas comunidades tradicionais, tá certinho. Eles usam pouco ou muito a tecnologia. Usa um pouco a tecnologia. As famílias desenvolvem trabalho artesanais e o próprio sustento. Isso, muito bem. Tia, qual é a página que você disse? Página 118, você está com o livro já, Lise? Na tela. Não, não está a página está na tela, mas não está escrito o que a gente está lendo. Você pode ler, Lise, a próxima característica? É o terceiro pontinho. Sua fonte de trabalho e renda é a natureza, que deve ser utilizada de maneira Sustentável. Eles utilizam a natureza de maneira que não destrói a natureza, de maneira que a natureza continua produzindo e fica preservada. Então, essa é uma característica muito importante. Eles sobrevivem da natureza da região onde eles moram. Por isso que a região, que o território para eles é tão importante, que o trabalho deles depende da região que eles vivem. Tem coco de babaçu em qualquer lugar? Não tem coco de babaçu em qualquer lugar. Então, as quebradeiras de coco, elas precisam viver naquela região. E aí, por isso, a importância do governo de garantir que essas comunidades, elas tenham aí a proteção para a região que elas precisam viver, que é a região delas. Pode ler o próximo pontinho para a tia? Jamila. Conservam mitos e rituais associados à região onde vivem. Pois é, isso aí é a prática deles, né? E o último pontinho, os descendentes das famílias residem no mesmo lugar e praticam as mesmas atividades relacionadas à natureza por sucessivas gerações. Então, a mãe de Diocina era quebradeira de coco. A Diocina é o quê? Quebradeira de coco. As filhas de Diocina possivelmente vão ser o quê? Quebradeiras de coco. Quebradeira de coco. Exatamente. Exatamente. Aqui, de novo, na página 119, tinha aquela atividade 3, né? Então, ali a gente vê de novo algumas características. Eu quero ressaltar nesse quadro da página 119, o quadro verdinho,
Eu quero destacar o segundo, que é compreendem as fases da lua e as condições do tempo, eles conhecem muito bem a natureza. E lá, a última, as crianças aprendem com os mais velhos os conhecimentos para o trabalho e a vida em geral. Ou seja, eles transmitem esse conhecimento da atividade que eles realizam. Então, por exemplo, os seringueiros, eles ensinam aos seus filhos como obter o sustento através da árvore, tirando a borracha, que é a seringa que eles falam. Paulo, que isso? Turma, duas comunidades tradicionais que nós estudamos, os indígenas e seus territórios. Aí, o que eu quero que vocês se lembrem a respeito dos indígenas? Os indígenas, eles eram as primeiras pessoas a habitar no Brasil, quando os portugueses chegaram. Eles foram massacrados praticamente, mas ainda existem esses povos, ainda tem 360... aqui no livro tem a quantidade certinha, né? Ainda tem mais de 300 povos indígenas. Indígena, a gente fala no geral, mas os indígenas, eles têm vários povos. Então, tem o Pataxó, tem o Guarani, que são etnias diferentes dentro do povo indígena. Eles também vivem muito relacionados ao local, ao território. Então, para que eles possam manter os costumes, a sua fonte de renda, as suas atividades, a sua subsistência, eles precisam ter um território preservado. Então, hoje existem já terras demarcadas, terras indígenas demarcadas, mas ainda não é o suficiente. Há muitas comunidades indígenas que estão em terras que não foram protegidas pelo governo. E isso pode gerar conflitos, empresários, outras pessoas querendo tomar, invadir, vender, comprar as terras dos índios, para poder fazer alguma atividade econômica. E isso vai atrapalhar a preservação desse povo. Então, pessoal, nós precisamos... Paulo Vitor, presta atenção nesse negócio. Nós precisamos que o governo garanta aí as terras de direito dos índios, que são as terras onde eles viviam, onde essas comunidades estão instaladas. Garantir isso vai permitir que eles possam manter o seu meio de vida, garantir que essa etnia e essa cultura possa permanecer e até mesmo a conservação do ambiente, porque as comunidades tradicionais usam o ambiente de que maneira? Maneira sustentável. A próxima comunidade que nós estudamos são os quilombolas. Os quilombolas, eles são descendentes dos escravos que tinham fugido. Os escravos, eles fugiam e se refugiavam em locais, territórios, às vezes até concedidos por algumas pessoas que queriam ajudá-los, e ali eles ficavam refugiados. Ali eles plantavam, eles desenvolviam as suas atividades para a sua subsistência. Ainda existem descendentes desses quilombolas, e esses descendentes, eles são chamados de remanescentes. E também eles precisam ter as terras demarcadas, assim como os índios. No Brasil, são poucos... É porque o nome deles são chamados de remanescentes. Remanescente significa aquele que permaneceu, que os outros, né, foram acabando, mas aquele ali permaneceu. Então, eles continuam com o mesmo meio de vida que os seus antepassados no quilombo, ok? Muito bem, turma. A preservação tanto de todas as comunidades tradicionais ela é muito importante. Para finalizar, nesses últimos 10 minutinhos de aula, nós vamos relembrar os espaços rurais e urbanos, a interdependência. Nós vimos que a cidade e o campo, eles são interdependentes. Significa o quê? Que tem coisas que são feitas na cidade e vão para o campo. E tem coisas do campo que nós usamos na cidade, e sem isso nós não vivemos. Então, aqui nós temos o quê? Planta, alimento vem do campo, alimento vem do campo, minério vem do campo. E o restante aqui, vem da cidade e é usado no campo, fabricação de ferramentas, veículos e ferramentas, cursos de capacitação, pesquisas que estão favorecendo a produção no campo. Máquinas. Então, isso mostra que existe aí uma relação forte. Tanto o campo fornece para a cidade, quanto a cidade fornece também para o campo. Os meios de transportes, eles são muito importantes, porque são eles quem levam tudo que é produzido no campo, leva para a cidade, distribui para ser vendido, para chegar até a população.
Nós vimos também que os meios de comunicação no campo, hoje eles são bastante presentes. Hoje tem internet, telefone, tem tudo no campo. E é utilizado para que os produtores rurais possam se comunicar com os seus compradores, com aqueles seus clientes e também com fornecedores de máquina, de serviços que eles precisam. Finalizando, nós vimos a fazenda inteligente. A fazenda inteligente significa o quê? Que as máquinas, a cada dia mais desenvolvida, elas vão tomando lugar do trabalhador no campo, ou seja, o trabalho que uma máquina faz antes era feito por muitos trabalhadores. E isso gera o quê? Uma falta de trabalho. O dono dos quilombolas, né, dos escravos, eles iam, a Isabelle está com uma dúvida ainda lá da comunidade dos quilombolas, dos escravos fugidos. Eles perseguiam sim, tinham alguns escravos que eram capturados, por isso que os quilombos, eles eram bem escondidos no meio de matas, para que eles pudessem ficar protegidos. Mas voltando aqui, a interação do campo e a cidade. Então, o desenvolvimento de muita tecnologia no campo também está trazendo o quê? Desemprego. Isso foi muito forte entre as décadas de 60 até as décadas de 80, que aconteceu o chamado êxodo rural. Turma, o êxodo rural é justamente a saída dos trabalhadores do campo em direção da cidade. E eles foram buscando melhores condições, porque lá no campo já não tinha mais... Ah, foi o Paulo que perguntou, ok. Já não tinha mais trabalho lá no campo. Então, eles foram para a cidade. Olha lá a imaginação desse trabalhador. Ele achava que ele... Espera só um pouquinho. Ele achava que ele fosse chegar lá na cidade e lá ia ter trabalho, casa boa e tudo muito bom. Foi isso que eles encontraram quando chegaram na cidade? Não. As cidades estavam preparadas para receber tanta gente vinda do campo? Não. Não estava preparada. Quem que queria perguntar? Pode falar para a tia. Ô tia, então como o andar dos anos foram criando máquinas, aí as máquinas tomaram o trabalho das pessoas que trabalhavam no campo, aí as pessoas do campo foram para a cidade? Exatamente, gerando na cidade uma superpopulação. E pensa só, isso trouxe impactos, né? Trouxe impactos. Muitas dessas pessoas foram morar em lugares péssimos, lugares perigosos, em barracos, favelas. E isso, ali lugares que não tinha saúde suficiente, educação e emprego. Não tinha também emprego para todos que vieram. Alguns se conseguiram, mas outros ficaram vivendo uma situação muito dura, na pobreza. Então, tanto lá no campo faltou trabalho, quanto na cidade. Então, não foi assim tudo flores, como eles queriam que fosse. Não foi tudo a mil maravilhas. Muitos ficaram em situação muito difícil. E isso aumentou a desigualdade social nas cidades, aumentou a violência, aumentou também a pobreza. Então, esses foram os impactos do chamado êxodo rural. A partir de 1990, turma, começou a acontecer uma outra movimentação, chamada de êxodo urbano. O êxodo urbano, meus amores, é o contrário. Se o êxodo rural, o pessoal sai lá da roça para vir morar na cidade, o êxodo urbano, as pessoas da cidade, a gente vê nessa charge aqui, nesse quadrinho, as pessoas da cidade estão querendo ir para o campo, mas em busca de trabalho? É em busca de trabalho? Acho que não. Não, é em busca do quê? De qualidade de vida, porque a cidade tem muita violência, a cidade está com muito trânsito, muita poluição, as pessoas não têm qualidade de vida. Então, elas querem o quê? Ir para o campo agora buscando qualidade de vida. Mas, geralmente, essas pessoas que estão indo da cidade para o campo, elas continuam muitas vezes trabalhando na cidade e morando no campo para ter uma qualidade de vida maior. Muito bem, turma. Nós chegamos ao final da nossa revisão. Estudem com muito cuidado, respondam às atividades de revisão. Eu vou mandar a correção para vocês, e aí vocês vão fazer a correção e me mandar, que vale nota. Combinado? Sim. Ô, tia, Amanhã amanhã vai ter aula? Amanhã vai ter Amanhã aula? não tem aula, a tia Tassiane já passou o comunicado, nem amanhã, nem sexta-feira. Então, a prova é na segunda,
e na segunda, e aí a revisão vocês me mandem corrigida, tá bom? Estudem bem, que a prova é só na segunda. Aproveitem o final de semana para pôr em ordem. Se tiver, turma, algum trabalho aí na casa de vocês que vocês não entregaram, arruma para poder levar lá na escola dia 19. Combinado? Combinado. Então, nós vamos orar para encerrar a aula. Espera um pouco. Jamila, espera só um pouquinho, que a gente vai orar para encerrar a aula. Quem que tinha pedido ontem para orar? Foi Pedro? Foi Pedro, né? Mas Pedro não está aqui. Então, Paulo. Oi? Paulo. Ah, foi Paulo que esqueceu de orar, né, Paulo? Foi comer e deixou... É porque Paulo vem primeiro que Pedro. Isso. Então vai, Paulo, é você. Posição de oração, turma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Ora, Paulão. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de aula. Abençoe todas as pessoas. Nos dê um bom feriado. Em nome de Jesus, amém.